Boa tarde, alunos. Vamos continuar aqui com a parte de dúvidas, que eu lembro que eu li uma dúvida do aluno Ismael, que tem um cadete 98 completo, né, 2.0, e estava falando sobre a refrigeração do motor. Então, na refrigeração do motor, vamos esclarecer algumas coisas aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui de um motor. Esse motor aqui, a gente vai ter a parte da refrigeração, que nesse caso, aqui, ó, é o reservatório de expansão. Aqui a gente tem o radiador, atrás aqui embaixo que a gente tem as ventoinhas, né? Os ventiladores, que são chamados muito de ventoinhas, que faz o quê? Vai fazer trocar calor no radiador, que a gente tem aquela colmeia, né? Que a gente vê na parte da frente aqui, com as ligações dos lados aqui, ó. Aqui tem um exemplo da ligação do radiador com o motor, para circular lá. Tranquilo? Então, a gente tem esse exemplo aqui, o radiador, voltando aqui, o reservatório de expansão. Por quê? Porque se você olhar mais de longe, você vai perceber que o quê? Que a água, quando ela vai dilatar, que o calor esquenta o motor, aí o reservatório de expansão é justamente quando a água esquenta, ela expande, aí vai aumentar o nível. Então, o nível do nosso reservatório de expansão, ele tem que ser de acordo com o mínimo, porém, tem que ser medido com o motor frio, numa superfície nivelada. Então, se chegar de manhã, você vem aqui, ó, não andei, eu andei bem mais cedo no carro, faz muito tempo que ele tá parado. Ele vai tá com o motor frio. Aí, o que que acontece? A gente tem aqui a tampa, ó, sem pressão nenhuma. Então, eu tô com o motor friozinho aqui, para justamente observar o nível de água do reservatório de expansão. Então, por que que pode estar esquentando o motor demais? Primeiro, a sua tampa do reservatório de expansão, será que ela está liberando a passagem quando a pressão está muito grande? Será que a válvula dela está funcionando corretamente? Então, a tampa do reservatório de expansão é o reservatório de expansão é uma possibilidade, se ele está funcionando corretamente, junto com a tampa, né? Que às vezes a tampa tem que fazer o teste no reservatório e na tampa. Outra coisa importante, pausa. Continuando, que a gente falou do reservatório de expansão. Agora, num outro exemplo, que o pessoal que gostou de eficiência de motores, ó, dá uma olhadinha aqui. Olha aqui, tá pegando o TSI? Então esse é aquele motor TSI. Só que nessa parte da refrigeração desse motor, ele tem o reservatório de expansão aqui. Que a gente tem aqui o reservatório de expansão, que nesse caso aqui vai abrindo. Que ele tem um sistema um pouco diferente daquele outro, apesar de os dois serem Volkswagen, né? Que o outro é da Audi e que é do grupo Volkswagen, é a mesma mecânica do Golf. Esse daqui, ó, então o reservatório de expansão. Aqui eu vou ter o líquido, ó, inclusive observa que é o mesmo sistema da tampa do reservatório de expansão, com a vedação, a válvula de funcionamento. Para quê? Para evitar uma pressão muito elevada. Só que o que acontece? Outra coisa, você tem que verificar no radiador, que a gente está aqui na frente, o radiador do carro, ele pode estar entupido. Então, você tem que verificar se o radiador do seu carro está correto. Por quê? Porque senão não vai circular o fluido por dentro do radiador. Nesse caso, o radiador está mais escondido ainda, que esses carros mais novos são mais compactos a construção. Então, você enxerga menos o motor. Só que tem outra coisa que a gente mostrou na outra aula. Ó, o que é isso daqui? Isso daqui é a válvula termostática. Ela abre de acordo com a temperatura da água. Então, o que pode estar acontecendo? Ela pode não estar abrindo na temperatura correta. Então, você tem que, por exemplo, verificar o funcionamento da sua válvula termostática. Fazer uma limpeza no radiador. E, mais importante de tudo, não utilizar água da torneira.
A água da torneira é para limpeza, para o enxágue. Agora, para ficar lá para uso, você vai precisar de quem? Da água desmineralizada, certo? E o aditivo apropriado. Ou já a solução diluída. Seria o aditivo concentrado e água desmineralizada. Ou a solução diluída, já o aditivo diluído, pronto para uso. Não precisa diluir em água. Aí seria só o aditivo diluído no sistema inteiro. Aí não iria água em lugar nenhum. Só o aditivo diluído, certo? Então essa pecinha aqui, ela é de um Del Rey. Então não é desse motor aqui em si, mas é uma válvula termostática. Então a gente tem vários outros tipos. Mas isso no sistema de refrigeração a água, que é o sistema forçado. Onde eu tenho uma ventilação forçada, certo? Então eu tenho que usa a válvula termostática, reservatório de expansão aqui também, com sensor, inclusive, do reservatório de expansão. E aqui as ligações, que quando eu tenho aqui no caso o retorno do líquido da refrigeração, e aqui embaixo eu vou ter o canal que vem com o sistema de refrigeração. Para quê? Para quando essa água expandir, que é o nome reservatório de expansão, quando essa água expandir, que aqueceu, ou chamo de água, mas é uma água entre aspas. Então, essa água do radiador, do sistema todo que vai dentro do motor, ela vai expandir com a temperatura mais quente, e por isso que serve o reservatório de expansão, para absorver essa variação de volume da água à medida que ela esquenta. Então, mas não esqueça, observando o nível de acordo com o nível do reservatório aqui, porém com o motor frio, certo? E sem nada de ficar colocando só água da torneira. Piorou nesses carros mais novos. Tipo, década de 90 para frente, ele vai sofrer mais ainda. Os mais antigos dura menos o motor, mas ainda aceita mais. Os mais novos de 90 e alguma coisa para cá, década de 90 para cá, igual, por exemplo, o caso do Cadete, ele já trabalha com sistema pressurizado. Então, eu tenho que ter um reservatório de expansão juntamente com a tampa do reservatório de expansão funcionando corretamente, certo? Então, eu vou ter que observar isso daí, se está funcionando corretamente, se a minha válvula termostática está funcionando corretamente, se o meu radiador não está entupido, certo? Então seria bom fazer uma limpeza, ver algum vazamento, já verifica tudo isso. Um limpa radiador, por exemplo, segue o ciclo do rótulo lá do limpa radiador e observar isso daí. Por quê? Porque se a válvula termostática não está abrindo por algum motivo, ela pode fazer o motor esquentar demais. Se o radiador está entupido, também pode fazer esquentar demais, principalmente no uso em cidade, aonde o fluxo de ar em volta do radiador é menor. Tranquilo? Aí, só para fechar, vou mostrar mais uma coisinha. Ó. Então, ó pessoal, aí só para ilustrar, a gente comentou dos motores refrigerados a água, e para lembrar das opções que eu falei, tem um motor refrigerado a ar. Olha aqui, vamos observar o motor aqui de perto. Então, agora chegando no motor da moto. Então a gente tem aqui, quem que tá aqui, ó? Motor com vela, certo? Cabo de vela aqui, faz parte do sistema. Aí eu vou ter o cano de descarga aqui, a admissão aqui, entrada de combustível e ar pelo carburador do motor, e aqui eu vou ter as aletas do cilindro. Então eu tenho cabeçote aqui em cima e o cilindro logo abaixo aqui. Então aonde tem a câmara de combustão é onde coincide inclusive as aletas maiores. Então a dissipação de calor é maior na região da câmara de combustão e menores, tanto mais para cima quanto principalmente mais para baixo. Por quê? Porque nesse caso da refrigeração a ar, a gente tem o quê? O óleo fazendo a função de refrigeração também. Então o próprio óleo que circula dentro do motor ajuda também a retirar calor. Então tem algumas características que acaba aproveitando do óleo. No caso, uma característica de retirar calor. Pode ser que ele não é tão eficiente quanto o motor refrigerado a água, mas
porém ele é bem mais simples, então é reduzido, mais leve, fica muito mais prático para aplicação de moto, certo? Então, com isso daqui, a gente vai ter o que? Abrangendo os dois e tirando a dúvida do Ismael, que queria saber um pouco mais sobre a parte de refrigeração. Então, possíveis lugares com problemas que faz o motor aquecer. No caso, a gente voltando aqui, ó, observando aqui no carro, a gente vai ter justamente a parte do reservatório de expansão, válvula termostática, radiador, possivelmente um cavalete de água, mas para esquentar provavelmente pode ser radiador ou válvula termostática, observando se há redução no nível de fluido, porque aí se estiver perdendo fluido, aí é o outro problema. Mas estando com o fluido correto, aditivado com a água desmineralizada, por exemplo, você consegue, e o sistema limpo, aí você consegue analisar para ver se ele continua esquentando. Aí possivelmente vai ser a válvula termostática travada, certo? Aí tem que observar essa questão. Como que eu faço o teste? Tem um caso prático que é interessante. Pega a marcação, no caso a válvula termostática, aqui ó, essa daqui, tá conseguindo ler aqui? Aqui em cima, ó, só para ter uma ideia, essa tá marcado com 82 graus Celsius aqui, certo? 82 graus Celsius. Então o que acontece? Era só eu comprar um termômetro que pode ir numa leiteira, aí você põe água e põe para esquentar. Então essa daqui, ela vai atuar, por exemplo, a partir dos 82 graus. Então se ela começar a atuar a partir dos 82, vai funcionar corretamente. Ou embaixo que ela mostra 180 Fahrenheit, que é outra escala de temperatura, só que usado mais lá nos Estados Unidos. Pra gente seria aqui 82 graus Celsius. Então, a partir dos 82, ela começa a funcionar. Então, como que eu testo se ela está funcionando? Eu coloco para esquentar numa leiteira, acompanho a temperatura num termômetro, e quando chegar na temperatura que vai trabalhar a válvula termostática, ela vai começar a atuar. Então, se ela não atuar, por exemplo, esquentou 90, 95 graus, 100 graus, ela não atuou, provavelmente ela está deixando, ainda mais se você estiver usando a água de torneira, ou praticamente só água, ou um aditivo de qualidade duvidosa, que pode ser somente água com corante. Então, ela vai estar deixando a válvula, seu motor, passar de 100 graus. Quer dizer, a temperatura da água, ela entra em ebulição a partir de 100 graus, então ela vai ferver dentro do seu motor. Ainda mais porque a pressão, se tiver maior, ela vai ferver em temperatura maior também. E se a válvula termostática travar, essa temperatura vai subir a ponto de ferver o motor lá dentro. Ferver a água dentro do motor, perdão. Certo? Então, eu quero que vocês continuem firmes, e qualquer dúvida, manda nos comentários, eu vou acompanhando, e assim que tiver um momento para poder esclarecer a dúvida, a gente volta com mais uma sessão, correr atrás de algum lugar, alguma informação, e precisar de alguma dúvida, é só mandar, certo? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.